Amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Semanalmente estamos colocando vídeos à sua disposição e desta feita nós estamos aqui para fazermos a gravação do estudo da lição de número 6, em que nós vamos estudar a temática O Filho é Igual com o Pai. E como vocês podem ver, está conosco aqui mais uma vez o pastor Aurélio, que é o diretor da Escola de Educação Teológica Boa Semente, pastor aqui na Assembleia de Deus de Maracanaú, Templo Central, e ele nos dá a honra mais uma vez de estar conosco para estudarmos este assunto para a edificação, tanto nossa quanto a dos nossos irmãos, tanto professores, alunos e todos interessados na escola bíblica, na palavra de Deus e nesta temática. Pastor Aurélio, saúde aos nossos irmãos e logo em seguida estudaremos o assunto. Eu quero saudar a todos os irmãos que estão ouvindo esse vídeo com a paz do Senhor, que você possa nessa noite todos aproveitarem o que vai ser transmitido aqui sobre esta lição de número 6, que é mais uma lição cristológica, né? O filho, a igualdade do filho com o pai, e a gente vai falar algumas coisas, alguns subsídios que vão ajudar os professores na lição de domingo agora. E no mais, estamos tudo bem, com saúde, graças a Deus. Deus abençoe. Amém. Nossa gratidão, mais uma vez, ao pastor Aurélio, pela sua presença, disposição de estar aqui, né? Meu querido, nós vamos estudar esta temática, o título da lição, O Filho é Igual com o Pai. O texto áureo nos diz: Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, versículo 8. A verdade prática nos diz: o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. A leitura bíblica em classe encontra-se em João, no capítulo 10, versículos de 30 até o 38. Os nossos objetivos são os seguintes. Primeiro, mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito. O segundo, refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. E o terceiro, exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Pastor Aurélio, nós estamos estudando essa sequência de lições, né? Aqui nós estamos tratando de temas apologéticos, fazendo a defesa da fé cristã, das doutrinas bíblicas, das doutrinas pentecostais, né? E já temos estudado algumas lições sobre a temática da cristologia, como o senhor já falou, que é o estudo da pessoa, né, de Cristo, de Jesus Cristo. E nós vamos hoje estudar uma das partes da cristologia que eu considero assim uma das mais difíceis, porque há muitos questionamentos, né? Controvérsias. Inclusive foi motivo de um grande concílio, né? Do primeiro grande concílio da igreja. Foi, sim. Concílio de Nicéia em 325, Isso. depois de Cristo. Bom, eu queria que o irmão começasse, fizesse a sua introdução, né? Falando aí sobre a importância desse tema, certo. E depois vamos aos pontos da lição. Olha, esse tema ele é de grande importância para nós cristãos, porque nós temos que professar o Cristo verdadeiro. Se nós não professarmos o Cristo verdadeiro, a gente poderá embarcar, né, num conceito errado, e esse conceito errado poderá nos levar para mais distante, né? Então, eu quero ser breve aqui na introdução, só uma parte que está escrita aqui, eu cheguei a grifar, está grifada aí, uma parte que está grifada aí de vermelho, os irmãos estão vendo no slide, né? Que é muito importante, né? Afirmar que Jesus é o Filho de Deus
mas que não é o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. Em outras palavras, ou Jesus é Cristo, é o Deus Todo-Poderoso, ou ele é Deus ou não é. Esse é o grande problema, né? Não vou aqui me atar a mostrar conceitos de religiões, mas é o seguinte: se nós não tivermos a concepção de que Jesus Cristo ele é humano e divino ao mesmo tempo, isso vai dar um problema. E é exatamente o que nós vamos ver hoje aqui, mais uma vez, essa harmonia, né, de pessoas, né? Pai, filho, se relacionando. Porque se a gente não tiver essa compreensão, a gente vai acabar entrando pelo unicismo. E o unicismo ele não consegue entender essa comunicação. Eles entendem modos. Em vez de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo ser pessoas de uma essência divina, não. Eles entendem que são apenas modos de Deus agir, né? Mas a gente vai mostrar aqui que isso não é verdade. A gente vai mostrar que a verdadeira cristologia apresenta Cristo tendo uma identidade distinta do Pai e do Espírito Santo, ainda que estando na mesma essência, mas são pessoas distintas, como disse, e se comunicam. Há uma comunicação de um para com o outro. Pastor Aurélio, no estudo da Trindade, a gente aprende exatamente essa diferença de pessoas, correto? Isso. Né? No estudo da lição, que eu acho que foi a lição anterior, que Jesus é Deus, nós enfocamos ali totalmente a divindade de Jesus, né? Isso. Mas ainda pode existir para alguns a dúvida, o pensamento de que ele é um Deus, só que um Deus menor, ou um Deus, né, subordinado, né? E o objetivo desta lição de hoje é exatamente trazer esse esclarecimento. Exatamente, e como o senhor diz, ele é plenamente Deus, né? Ele é o Deus Todo-Poderoso. É verdade. Né? E aí eu queria que o senhor podemos partir para o primeiro ponto? Pode partir para o primeiro ponto já. Então, pronto. O primeiro ponto, a doutrina bíblica da revelação do Filho com o Pai. Exatamente. E aí, nesse ponto, pastor Aurélio, a gente tem que trabalhar o sentido da palavra filho em relação, exatamente, né, a Jesus. Exatamente. Que o senhor fosse exatamente. Primeiro a gente vai ver o que está escrito ali em negrito, vermelho. O que é o homem mortal para que te lembre dele? Isso aí é Deus falando, o escritor, o salmista escrevendo. Quem é o homem para que tu se lembre dele? E o filho do homem para que tu visite? Quer dizer, falando da questão da humanidade. Mas o judeu, você pode ver aqui, nós colocamos aqui ao lado, que o nosso interesse aqui maior não é ler a revista, que não precisa, né? Você vai ler em casa, né? Mas é o seguinte, como eu coloquei na parte esquerda, né, do slide, né? Os 3 principais pontos de vista apresentados quanto à filiação de Cristo. Então isso aqui é muito importante a gente entender isso aqui. Eu vou tentar aqui resumir o mais possível. Não vou ler porque a gente, né, perde muito tempo, né? Mas nós temos aqui 3 conceitos interessantes. Primeiro é o conceito da criação em uma época passada, né, de Cristo, né? O segundo é chamado geração eterna e o terceiro, o Filho único de Deus. Eu vou aqui rapidamente mostrar para vocês aqui esses conceitos, certo? A criação em uma época passada, né? Então, como está escrito aí, esse foi o ponto de vista de Ario. Foi exatamente isso aqui que levou Ario a desenvolver a sua tese de que Jesus Cristo ele não é igual a Deus, ele não é da mesma essência de Deus, mas foi uma criação. Deus o criou como se fosse assim o comandante para ele criar. Colocou ele, é a primeira pessoa criada por Deus para dali criar as demais coisas, como se Jesus fosse um gerente, né? Entendeu aí? Mas só que aí ele coloca Jesus Cristo com a ideia de criação. E Jesus não é criado, ele não foi criado. Ele é da mesma essência do Pai. Isso aí é que acaba com os arianos, né? A doutrina ariana é essa, é querer colocar Jesus Cristo como uma pessoa que foi criada, e não existe isso, né? Então, Ario... Assim, no sentido, em algum momento do passado, Jesus não existiria. Não existiria. Teve um momento, como você disse, teve um momento na criação quando estava só Deus.
Só o Pai, Jeová, que eles chamam, né? E Jesus ainda não tinha ainda. Então isso aí a gente vê que não tem base. O segundo é o conceito de geração eterna, né? Isso é aceito por muitos teólogos, até mesmo reformados, viu? Trata-se, na verdade, como vou aqui rapidamente, de um derivado de gênios, né? Gênios, né? E, portanto, significa o único de um ser, ou de seu gênero, né? Aí, por causa disso, a Bíblia francesa colocou esse nome aqui, né, em francês, né? Sophilis unique, né? Quer dizer, é o filho único, né? Então, na nova Almeida da Sociedade Bíblica, da SB, ele usa exatamente essa ideia, né? A referência a Isaac como monogêneo, quer dizer, mono, né? O primeiro, né? Né? Significa único, mas aí a gente vê que é referente isso aí a pessoas como Isaac, pessoas que foram primogênitos da família, primeiro filho, né? Alguma coisa assim. Jesus a Bíblia apresenta, às vezes, ele como primogênito, certo? Primogênito dentre os mortos, tudo bem. Mas aqui é diferente. O que nós entendemos dentro da cristologia é que Jesus, ele é o único, o ponto agora, é o terceiro aqui, vai explicar melhor. Filho único de Deus, né? Unigênito, né? Então, aqui sim, aqui é o conceito que vai dizer a verdade sobre como Jesus é realmente, né? Ele é o unigênito, é o único de uma espécie, né? Entendeu? E aí você vai ver aí, como nós colocamos em negrito, a partir daí pode-se compreender como os contemporâneos do Senhor Jesus, no Novo Testamento, entenderam a sua declaração de que ele era filho de Deus, significando que ele afirmava ser igual a Deus, ou então sendo o próprio Deus, certo? Então, eu fiz uma conclusão, eu pesquisei esses 3 conceitos, mas me atrevi, não com exaltação, mas eu consigo entender o seguinte, é que Jesus foi a única pessoa nascida de uma mãe mortal, Maria, e de um pai imortal. Tinha um presbítero nosso aqui que ele achava interessante, ele dizia o seguinte, você conheceu demais, João Paiva, né? João Paiva dizia que era o único homem que tinha nascido, tinha mãe enquanto esteve aqui na terra, mas não tinha pai. Mas no céu ele tinha pai e nunca teve mãe, né? É engraçado a maneira que vai dizer. É mais ou menos parecido com isso, né? Então, quer dizer, Jesus é chamado de unigênito porque foi a única pessoa nascida de uma pessoa mortal, ele herda os traços de Maria, né, verdade? Mas não tem nada humano, em outras palavras. O agente ativo não foi um homem, o agente ativo dessa concepção foi o próprio Deus. Maria foi apenas o agente passivo, né? A mulher. Então, Deus Pai. E por isso é que Jesus é chamado de unigênito. E essa palavra unigênito, ela exatamente significa isso, o único de uma espécie. Por quê? Porque eu posso até ser uma pessoa bem preparada espiritualmente, né? Posso ser até um profeta, grande profeta, mas jamais algum homem poderá dizer que é o único de uma espécie. Profeta teve muitos, apóstolo teve muitos, sábios tiveram muitos, mas Deus, homem, só teve um. Então Jesus Cristo, ele é o único de uma espécie, dessa espécie nova, né? Quer dizer, como Paulo diz, ele agora é o nosso substituto, ele é o último Adão. Ele vai substituir o Adão que pecou. O Adão que pecou, com ele cai toda a raça humana. O novo Adão, ou o último Adão, na sua obediência, restaura a raça humana novamente a comunhão com Deus, né? Então é isso que eu entendo. Uma nova criação, né? Nova criação, Certo. Então, é correto essas 3 concepções aí, elas são corretas, esses 3 pontos de vista, ou só o último? Não. Ou só o segundo e o terceiro? O segundo e o terceiro são os mais próximos, né? O primeiro é o conceito de Ariano, é o conceito de Ario, que dizia isso, né? Os dois conceitos, o 2 e o 3, já são os conceitos mais corretos, principalmente o 3. E na conclusão eu faço tipo um resumo para ficar mais entendido, certo? Pronto.
Aí nos pontos aqui da lição, né, que a gente fala do conceito de filho, por que que ele é chamado de filho? Aí que você traga para nós, como diz o título aqui, a verdade prática, o termo teológico filho de Deus é um título, né? Aí, aqui nos pontos, ele vai dizer a ideia de filho, né, o conceito dessa palavra filho na Bíblia. É assim, o conceito de filho como título é porque todos nós somos filhos de Deus, quando aceitamos a Jesus, não é verdade? Mas a diferença da nossa filiação é que Jesus, ele é filho de Deus na sua essência, ele é da mesma natureza. Então, o Pai e Jesus Cristo, eles têm a mesma natureza, eles são da mesma essência. Então, por isso que o termo Filho de Deus, na Bíblia Sagrada, aplicada a Jesus, ele diferencia de nós, porque nós também somos filhos de Deus, muito bem, mas somos filhos de Deus por qual motivo? Por adoção. Deus nos adotou. Todos nós somos caídos, da natureza caída, e somos filhos de Deus, porque em Cristo somos filhos de Deus. Mas ele, Jesus, é o único que, podemos dizer assim, é filho de Deus com letra maiúscula, é filho de Deus por excelência, por ele ser da mesma natureza do Pai. Diferente de nós somos pecadores, nós temos a mácula do pecado, e ele não. A diferença é essa, é um título bastante interessante. A gente vê, Maurélio, que a palavra filho na Bíblia, ela tanto tem um sentido assim de filho mesmo natural, né? Uma pessoa que é biológico, né? Biológico, aliás. E o adotivo. E tem um sentido também, mas às vezes tem um sentido assim mais amplo, quando Jesus, por exemplo... Não, no sentido, eu sei como é que é. No sentido genealógico, né? Ou figurado, né? Figurado também, é verdade. No sentido por exemplo, quando Jesus disse a respeito dos escribas e fariseus, né? Que eles diziam que se nós tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, nossos pais... testemunharam, né? Nós não faríamos isso com os profetas e tal, né? Aí Jesus foi... Assim, vocês mesmos estão dizendo que são filhos... daqueles que mataram. Não era filho, assim, do pai e da mãe imediato, né? Era filho descendente. Isso. Da descendência. De uma descendência, né? De um pensamento, é verdade, é desse jeito mesmo. Muito bom. E o segundo subponto, ele é importante. Isso aqui eu trouxe até um gráfico aqui para mostrar aqui, interessante para vocês, que é o significado teológico que indica a igualdade de natureza. Se você passa aí exatamente é o versículo aí, né, que Jesus falou, né? Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para o quê? Para a retomar, não é isso? Dou a minha vida para retomar, não é isso? E ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou e tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Muito bem, então está aí Jesus confirmando a sua filiação natural, da mesma essência. Ok? Segundo ponto. Esse segundo subponto, ele é importante aqui, que eu quero que vocês prestem bem atenção, eu até grifei aqui algumas partes aqui, que é exatamente... no caso, é o significado teológico, né? Indica o quê? A igualdade de naturezas, não é isso? Igualdade de natureza, ou seja, a mesma substância. Então, o Pai, Jesus, são pessoas, sim, mas da mesma substância. Está entendendo? É diferente o conceito. Esse é o conceito verdadeiro, né? Aí você vai ver aí, em 8,42 de São João, ele vai dizendo, eu saí e vim de Deus. Olha, eu saí e vim de Deus. Em São João 16,28, ele diz, saí do Pai e vim ao mundo, não é isso? Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Isso é a comunicação, Pai e Filho, né? Ainda que Jesus estando aqui na terra e o Pai no céu, né? Mas a confirmação disso, né? Ele, outra coisa também, em 5,17, ele disse, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. E por último, 5,18, ele dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, isso deixou uma raiva tão grande dos religiosos, porque ele dizia que, além de Jesus quebrar o sábado, ainda se dizia que era filho de Deus e se fazia igual a Deus. Mas, claro, a única pessoa que podia fazer isso era ele, né?
E aí você está vendo aí, preste bem atenção que esse gráfico aí vai dizer como é realmente a coisa. Olha aí, ó. 3 principais pontos de vista apresentados quanto à divindade e à humanidade de Cristo, né? A humanidade nós não vamos falar porque já falamos em outras aulas, né? Vamos aqui só para o que vamos nos ater só o que é importante, né? Você está vendo aí esse triângulo, aliás, a pessoa de Cristo dividida em 2 naturezas, né? A natureza humana, que é a parte que é localizada, aprende, é limitada, e a parte divina, que é a pessoa do Pai e a pessoa do Espírito Santo, né? E aí, como a gente já até falou em outra vez, Cristo humano, a sua natureza era localizada, ele aprendia, ele era limitado, Jesus desenvolveu como qualquer outra criança, certo? Mas como Deus aqui, a gente vai ver que isso também provou a sua divindade, né? Eu consegui aqui ver 3 pontos interessantes que só pertence a Deus. Homem nenhum, por mais preparado que ele esteja, por mais que ele seja, jamais vai haver na terra um homem onisciente, onipresente, onipotente. Mas Jesus, como ser humano e Deus ao mesmo tempo, a gente pode observar aqui esses versículos aqui provando a sua divindade, né? Na onipotência, em Mateus 28, 18, foi exatamente quando ele, assim que ele ressuscitou, que ele se apresentou aos discípulos, ele disse: todo poder é me dado nos céus e na terra. Fala na onipotência. Aí você está dizendo, então ele não tinha poder, toda a vida teve. Mas agora entenda que agora houve uma fusão. Deus e homem estão agora formando ali uma pessoa. Então ele está dizendo, depois de ressuscitado, depois de glorificado, ele está dizendo, agora eu volto à minha posição que eu tinha antes, que eu sou Deus, mas agora eu estou ao mesmo tempo junto com o homem. Eu sou o representante humano e tenho todo o poder. Na onisciência foi quando ele disse para Filipe, foi para Natanael, né? Respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando tu estava debaixo da figueira. Então Jesus ali ainda não estava glorificado. Mas como eu costumo sempre dizer, durante o seu ministério, é preciso a gente entender na Bíblia e ler que tem horas que ele falava sendo o próprio Deus e tinha horas que ele falava como sendo o próprio o homem. Então, essas 3 partes aqui era Cristo humano falando sendo o próprio Deus. E aqui na onisciência ele está dizendo, quando Natanael vem, ele diz, eu já te vi. Antes de tu chegar aqui, eu já sabia onde é que tu estava. Eu sabia o que é que tu estava fazendo. É por isso que ele disse, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, né? E na onipresença aqui, depois da glorificação, né? Depois que ele diz da sua onipotência, ele vai e diz para os discípulos, olha, vão evangelizar, vão fazer, e eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Quer dizer, é preciso entender que essa onipresença, quando é que ela vai acontecer? Quando Jesus vai ser assunto aos céus e o Espírito Santo vem e faz esse trabalho. Esse atributo ele é visto, né? Porque, veja bem, Cristo, como no corpo humano, ele não podia ser onipresente, ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Porque isso aí você sabe que foge até a regra da física, né? Como é que diz? Um objeto não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, não é assim? Entendeu? Mas como Deus onipresente, ele está dizendo, olha, eu vou estar com vocês. Como é que ele vai estar com vocês ou conosco? Quando ele for para o céu, o Espírito volta e esse Espírito aí nós chamamos também de Espírito de Cristo. Ok? Muito bom. Agora vamos para esse credo niceno aí que você trouxe. Eu botei esse credo niceno aí, que é outra prova também da sua divindade. Eu coloquei aqui, eu não vou ler o credo todinho, eu vou deixar para ler esse credo na lição 7, que a gente vai dar lá na sede, que vai ser muito interessante, eu vou usar esse credo, né? Esse credo aqui, ele vai provar que Deus é um Deus trino, né? Isso aí é uma apologia à trindade e, ao mesmo tempo, à divindade. Em outras palavras, Atanásio, ele consegue de uma só vez
destruir o conceito errado de Deus, né? Da Trindade, e sobre Jesus Cristo, né? Então, quando a gente vai ver aí esse credo aí, do começo ao fim, ele vai mostrar exatamente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tudo junto, entendeu? Aí ele diz, o Pai é Senhor, o Filho também é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Aí, quando chega aqui, é que é uma pequena mudança, mas não tira a qualidade do entendimento. O Filho, ele diz assim, ó, vamos começar pelo Pai. O Pai não foi feito de coisa alguma, nem criado e nem gerado. Mistério, são coisas que a gente, com a mente humana, ninguém pode conceber um raciocínio disso aqui, que não tem como, né? Eu costumo sempre dizer que na teologia tem coisas que a gente tem que descer, né? Do pedestral para poder dar certo, né? Então ele está dizendo, o Pai não foi feito de coisa alguma, nem criado, nem gerado. Agora, olha o Filho. O Filho procede somente do Pai. Quer dizer, Jesus também não foi criado. Ele vem do Pai, ele vem da mesma essência do Pai, né? O Filho, né? Não foi, procede do Pai. Não foi feito, nem criado, mas apenas gerado. Então, se ele é gerado da mesma espécie que é o Pai, certo? Aí, por último, ele coloca aqui, nessa última parte, né? Há, portanto, um Pai, não 3 pais. Um Filho, não 3 filhos. E um Espírito Santo, não 3 espíritos, né? Aí ele termina, que eu acho muito importante, quando ele termina dizendo, nessa trindade, que são as 3 pessoas, não existe primeiro nem último, no sentido da essência, da igualdade de essência, né? O que há é apenas, o que é que acontece? Há apenas propósitos, né? Um criou, o outro salvou, o outro consolou, tudo bem, mas todos são criadores, todos são consoladores, mas cada um na sua ordem, né, de trabalho. O Pai cria, o Filho salva, redime, e o Espírito Santo aplica aquilo que foi realizado por Jesus. Então, se você ler esse credo bem direitinho, não tem como a gente aceitar jamais uma ideia unicista, de dizer que Deus é único em essência e em pessoa, e não é. Porque cada uma das pessoas aqui, elas são distintas uma da outra. Por isso que eu coloquei no início, eu elaborei aquele gráfico, achei muito interessante, e eu montei, que está exatamente no começo do trabalho. Certo. O que, assim, muitas vezes confunde as pessoas é a questão do termo filho, né, Maurélio? Eu queria que o senhor trouxesse bem esse esclarecimento, que a palavra filho aí não significa que Jesus está subordinado, né? Porque a gente traz a ideia humana. Eu sou o pai. E você é o filho, o pai manda mais do que o filho. O pai manda mais do que o filho. Como se estivessem assim. Exatamente. Às vezes a gente leva isso para a divindade, né? A nossa concepção, os nossos preconceitos, vamos colocar assim, né? Isso. Humanos, e aí a gente termina criando essas distorções. Como o tempo é muito pouco, não dá para a gente assim expandir, eu deixei para a gente ver esse tópico aqui com mais detalhes. A gente vai passar um pouco mais rápido isso aqui, mas quando a gente chegar no terceiro tópico, no movimento das testemunhas de Jeová, nós vamos ver aquela polêmica quando Jesus disse, eu vou para o Pai, o Pai é maior do que eu. E as testemunhas de Jeová, eles trabalham muito em cima disso. Está vendo como o Pai, Jeová é maior? O próprio Jesus está dizendo que o Pai é maior do que eu. Por isso eu, né? Entendeu? Então, lá no 3 eu vou te responder exatamente isso aqui com detalhes. Mas vamos aqui para isso aqui agora. O Filho é Deus, é a terceira parte, né? Aqui é uma apologia à divindade de Cristo, né? Você sabe que as testemunhas de Jeová, elas têm uma Bíblia, que essa Bíblia constantemente ela é modificada. A partir do momento que eles começam a ver que na Bíblia Sagrada existe suporte para a divindade de Cristo, para se crer na divindade de Cristo, eles vão tentar cortar, tirar alguma coisa, né, subtrair alguma coisa para dar uma ideia de que Jesus Cristo não é o Todo-Poderoso, né? Então,
eu me utilizei aqui deste versículo, isso aqui tudo é para vocês que vão dar escola, é um subsídio a mais, né? Olha, a expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Em Hebreus 1,6, olha como diz aqui, ó, ao introduzir no mundo primogênito, diz, o escritor aos Hebreus dizendo, todos os anjos de Deus o adorem. Eu sei que lá embaixo você vai ver que a palavra para adoração em grego é a palavra proskíneo. E alguém vai dizer assim, mas Aurélio, proskíneo também tem a ver com prestar homenagem. Tudo bem, porque no dicionário uma palavra ela tem vários significados. No caso aqui da Bíblia, em algumas passagens, quem vai falar alto aqui não é propriamente o significado do dicionário, mas o contexto. Então, por que eu posso dizer que Jesus Cristo é Deus? Porque eu vou encontrar aqui Mateus 2,2, Mateus 8,2, Marcos 5,6, Lucas 24,52 e Apocalipse 5,14, todos eles apresentando exatamente a palavra proskíneo como adoração. Tá vendo aí, ó? O leproso adorou, é verdade? Mateus, o gadareno se prostrou, adorou. Lucas, os discípulos, tendo adorado, tendo adorado, ele o adoraram. E lá em Apocalipse 5,14 está dizendo aqui que Tito diz que Jesus Cristo é o quê? Deus nosso Salvador, e adoraram, né? Quer dizer, então todos esses textos, eles são a prova autêntica de que realmente Cristo foi um ser adorado. Entendeu? Ele não devemos confundir adorar com prestação de homenagem, porque eu posso lhe homenagear, eu posso homenagear o pastor, eu posso homenagear o meu professor, qualquer pessoa, mas jamais eu poderei me curvar diante de qualquer ser humano igual a mim. E é isso que eles querem, que a gente aceite a ideia de que Jesus Cristo é um ser humano que apenas... né? Mais elevado. Mais elevado do que a gente, mas nunca o Todo-Poderoso, né? Se você ver o slide aí, nós vamos ver exatamente o que eles fizeram. Olha aí, pula aí para ver o que. Olha aqui. O que eles fizeram aqui, para a gente terminar esse primeiro tópico. É muito pouco tempo, mas vai dar tempo. Olha aí. Na tradução Novo Mundo, de 1961, eu tenho até lá em casa essa tradução, ainda é o mesmo, igual a nossa, ó. Adorem. Quando foi em 1986, eles colocaram no lugar de adorarem, usando o mesmo significado do dicionário, e botaram prestação de homenagem, dizendo, não, mas pode ser prestação. Mas quando você vai para outras traduções, que eu coloquei 1, 2, 3, 4, aí você vai ver exatamente na Bíblia Viva, não tem nada traduzido por prestação de homenagem, adorem. Na Vulgata Latina Antiga, do Padre Figueiredo, de 1842, não tem nada de prestação de homenagem. Na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia muito boa, uma Bíblia que tem uma tradução excelente do hebraico, também adorem-no, quer dizer, não tem nada com prestação de homenagem. E a última aqui, a Scofield, não se vê também ninguém traduzindo essa parte para a prestação de homenagem, mas todas elas aceitam a ideia de adoração. Por quê? Exatamente porque, como eu mostrei agora, todos esses textos anteriores a esses slides estão mostrando que Cristo foi adorado. Os magos adoraram, os leprosos adoraram, o cego adorou. Qualquer pessoa que reconheceu ele como Deus, ele aceitou ser adorado. E isso aí, um anjo não faz isso. João quis adorar um anjo, o anjo disse, não faça isso. Mas Jesus, Deus, pode ser adorado. Ele aceitou a adoração e ele não era Deus, então... aí é problema. Ele estava usurpando, usurpando, né? Que não era dele, né? Usurpador, né, da posição divina. É verdade, Podemos ir adiante? Vamos para o 2, né? Segundo ponto. Segundo ponto, vamos lá. Aqui a tradução, você viu, né? Entendeu? Segundo ponto agora, né? Segundo ponto. Aí o segundo ponto que nós vamos abordar essa questão aí da heresia diretamente ligado a esse aspecto aqui da cristologia, né? Que é o subordinacionismo
por causa da ideia de filho, né? Que eles tiveram. Exatamente. Eu queria que o senhor explicasse o que é essa heresia, quem foi o seu proponente. Vamos lá. O que é que ele ensina? Eu coloquei ali de negrito lá em cima para ficar mais fácil, né? Só dar uma explicação aqui, os irmãos que estão assistindo, é que o slide talvez saia cortado aqui, né? Porque a imagem da gente está aqui no mas cantinho. a gente vai gastar. A gente pode disponibilizar o arquivo. Pode, com certeza. Os irmãos podem ver completo. Você está vendo lá em cima, está em negrito? Eu sublinhei em negrito para ficar melhor, né? O que é o subordinacionismo? Às vezes falta, né? O que é que ele ensina, esse movimento? Nesse movimento chamado, hoje é chamado Novo Calvinismo, viu? Surgido em 1960, em países de língua inglesa, emergiu uma doutrina que vê Jesus Cristo como eternamente subordinado, daí o nome, né? E funcionalmente a Deus Pai. Quer dizer, esse pessoal aí, esses calvinistas aí, também entendem que Jesus Cristo continua abaixo de Deus todo o tempo, né? Orígenes aqui, como você está vendo aí, diz o seguinte, o conceito é esse, ó, do outro lado aqui, da parte esquerda aqui, né? Subordinacionismo, né? É uma heresia cristã que foi condenada no Concílio de Constantinopla, né? Subordinacionismo é uma doutrina que defende que o Filho e o Espírito Santo são subordinados ao Pai e não apenas uma função de submissão, olha aí, viu? Mas também em essência. Essa ideia contraria a Trindade, porque você acabou de ver agora, quando eu mostrei o credo de Atanásio, a mesma capacidade que tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. O que apenas muda é os nomes e, às vezes, a função no sentido do ministério. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas todos são, de igual modo, trabalhando em harmonia. Chamada uma tripessoalidade. Isso é muito, nos livros de teologia sistemática, eles usam muito esse conceito, tripessoal, né? São 3 pessoas. Para os irmãos entenderem melhor, é como se você pegasse assim, na matemática, geralmente na matemática a gente soma 1 mais 1 mais 1, quanto é que dá? 3, não é verdade? Nesse conceito, nós somaríamos 1 mais 1 mais 1, resultaria em 1. Não ia ser 3. Por quê? Aí fala da essência. Não existe 3 essências. Existe uma essência com 3 pessoas. Então, use a matemática do 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Entendeu? Isso aí é bem prático para você entender que Jesus, o Pai, Jesus e Deus, eles 3 formam a essência divina. É tanto que eu coloquei aqui esse gráficozinho que eu achei muito interessante, e eu aproveitei o gráfico e fiz a montagem, né? Pai, Rei eterno, Criador de todas as coisas, Filho, qual é a função dele? Salvador. E o Espírito Santo, Consolador. Mas você vê que esse gráfico, ele se entrelaça um no outro. Olha, pode observar. Eu achei mais interessante, a partir desse gráfico, eu não fiquei gostando muito do triângulo não, sabe? O triângulo eu estou desprezando mais o triângulo. Eu achei a melhor ilustração para a Trindade foi essa daí. Esses 3 círculos assim, semicírculos, se encontrando um com o outro, né? Então, Deus, quem é Deus? Eu sou. Já falamos sobre isso. Então, esse Deus, ele subsiste por toda a eternidade, tendo essas 3 pessoas. Se não tiver um pai, está incompleta a essência. Se não tiver um filho, está incompleta a essência. Se não tiver um Espírito Santo, está incompleta a essência. Mas na essência está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O unicismo confunde isso com funções, por isso é chamado modalismo, né? Mas não, aqui nós temos que entender Pai, Filho e Espírito Santo como uma antologia. Cada um tem sua personalidade, cada um é um ser. O Pai é um ser, o Filho é outro ser e o Espírito Santo é outro ser. São 3 pessoas. Agora,
num só pensamento. Tem um hino muito bonito eu esqueci aqui o nome dela aqui, mas é legal demais, sabe? Ela na música, ela fala Eliane de Jesus, o Deus Trino, muito interessante. Ela canta e não tem como você não entender, né? Entendeu? Então, essa é a realidade. Jamais, para a gente fechar o ponto aqui, né, do subordinacionismo, né? Jamais um Deus, se Jesus Cristo é Deus em essência, igual ao Pai, então se ele em essência fosse subordinado ao Pai todo o tempo, desde da sua essência, então realmente ficaria difícil de a gente entender. Mas não tem como a gente aceitar isso, por quê? Porque os três, com o credo de Atanásio foi bem claro, não existe três pais, não existe três filhos, nem existe três Espíritos Santos, mas existe um Pai, existe um Filho e existe um Espírito Santo, e todos três são um só Deus. Então não tem como. Eu posso até observar a subordinação de Jesus, mas no sentido da obra, no sentido de ele fazer aquilo, porque como ele estava num corpo humano, precisava fazer certas coisas que nós humanos fazemos. Mas depois que ele ressuscitou, depois que ele glorificou-se, ele voltou para a posição dele. E hoje ele está no céu e é Deus Todo-Poderoso. O Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz que ele é o alfa e o ômega, o Deus, o testemunho de Jeová diz que ele não é Deus Todo-Poderoso. E por que João no Apocalipse 1, 8 diz que ele é o Todo-Poderoso? Pantacrator, que é o nome certo, né? É isso, viu? Então não existe. Subordinacionismo é uma doutrina que não... Quando Jesus orou lá no Getsemane, Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba. No entanto, não se faça a minha, mas a tua vontade. Ali como entender isso, né? Como entender isso daí? Se não há esse subordinacionismo, se Jesus, ele como ser né, pessoal, independente que ele era, tá certo? Embora juntos os três formem a divindade, né? Sim. Mas ele era uma pessoa distinta do Pai e do Espírito. Com certeza. E como é que se explica isso? Olha, eu entendo assim, veja bem. Jesus Cristo, quando ele fala aquilo, passa de mim esse cálice, isso aí é uma das provas mais evidentes da sua humanidade. Jesus não foi um super-homem aqui na Terra, não foi um insensível, ele foi sensível em tudo. O que nós temos como homem, a mesma sensibilidade ele tinha. Então, naquela função de substituto da raça humana, sabendo que ele ia enfrentar o Calvário, sabendo que ele ia enfrentar tudo aquilo, a sua alma gemeu, ele tinha uma alma. O nosso conceito não é de Apolinário, o nosso conceito é que Jesus Cristo tinha corpo, alma e espírito como nós temos. Então, no Getsemane, Jesus Cristo sentiu a dor que qualquer pessoa sente quando está sabendo que lhe vai acontecer alguma coisa. Jesus tinha consciência do que era uma crucificação. Jesus sabia o que é que ele ia passar, então teve uma hora que ele falou como homem. Pai, será que... Eu posso assim parafrasear. Pai, será que não teria outro jeito melhor assim? Aí a Bíblia diz não. Aí ele diz, pois então, faça-se a tua vontade. Isso aí, José, eu não tenho dificuldade de entender isso não, pelo contrário, isso cada vez mais aumenta a minha capacidade de entender a sua humanidade. Ele foi tão humano que sentiu o que qualquer um de nós sente. Naquela hora ele sentiu, tremeu nas bases, podemos assim dizer. É isso que eu entendo. Vamos adiante, né? Vamos aqui, são coisas bem difíceis. São coisas meio... Vamos ao terceiro tópico? Vamos. Terceiro ponto? O islamismo... Pronto, aí você vai trazer como o subordinacionismo se apresenta hoje, né? Isso, hoje, porque essas exatamente. doutrinas, pastor Aurélio, assim, apesar de serem milenares, né? Já desde o começo do cristianismo, há mais de 1.700 anos, elas ainda continuam vivas ainda. Encontraram um jeitinho de se perpetuar, no nosso meio, é verdade. De chegar até nós. E onde é que ela transparece? Através de que movimentos? Vamos lá.
Olha, no islamismo, você sabe que o islamismo é uma religião, né, monoteísta, né? Eles acreditam também que existe só um Deus, só que eles usam a expressão Alá, que é a palavra árabe para Deus, né? Mas pode sobre observar, a pessoa de Jesus, o que é que eles pensam? tá aí, ó, exatamente, eu coloquei aí para facilitar. Quem é Jesus no islamismo? Inclusive nesse livro aqui, nosso aqui, não, nesse aqui não. Nesse aqui nós temos também, no outro de religiões fala melhor ainda, né? O que Jesus, como é Jesus é considerado no islamismo? Olha aí, ó, veja bem, vamos lá. Primeiramente, ele é considerado apenas como um profeta. Eu botei o que tiver de vermelho para facilitar. Apenas um profeta, ou seja, o precursor de Maomé. Olha como eles rebaixam Jesus. O Deus Todo-Poderoso, que é Cristo, para eles não passa de um profeta e ainda tem mais. Menor do que Maomé. Ainda é o precursor do profeta. Era tipo um João Batista. Tipo um João Batista para Maomé. Né? No conceito 2 aqui, considera Maomé maior de todos os profetas e o pior, rejeitam a ideia da crucificação. Eles não conseguem entender Cristo ressuscitado. E ainda diz mais, isso está tudo no Alcorão, viu? Não mataram nem crucificaram, imaginaram apenas tê-lo feito. Olha aí, rapaz, que imaginação fértil, né? Certamente não mataram, aí está lá, na Surata 4a, 157, mas aí a gente vai ver exatamente as refutações, que eu gosto sempre de trabalhar quando eu vou falar alguma coisa que as seitas falam, a gente tem que colocar as refutações mostrando que não é aquilo. Os muçulmanos consideram Jesus como um profeta que foi morto, mas para eles é inadmissível que aquele profeta possa se identificar com Deus. Quer dizer, é uma blasfêmia, em outras palavras. Dizer que Jesus é Deus no islamismo é blasfemar contra Alá. Você está entendendo? Como eu digo, olha, a doutrina da Trindade nem todo cristão entende. E não é para ser entendida, não, era para ser crida. Porque se você tentar entender, você nunca vai conseguir. Nem o próprio Agostinho, que foi um dos maiores teólogos, que tentou organizar essa doutrina, tentou ilustrar de muitas maneiras. Quem já leu Agostinho vai ver no livro dele, a Trindade, ele tentou. Só que ele nunca conseguiu, mas ele achava que estava boa a ilustração. Diz aí uma história, não sei se isso é uma fábula, mas conta-se isso, diz que Agostinho, ele era norte-africano, né? Norte-africano, ele disse que ele vinha passando ali pela praia, aí tinha um garotinho. O garotinho estava lá, tinha feito um buraco na areia da praia, e ele vinha no mar e pegava água com a concha da mão e trazia e colocava dentro do buraco. E isso, Agostinho de longe vivo, aí Agostinho encostou, foi saber, indagar o menino o que é que ele estava fazendo. Meu filho, o que é que você está fazendo? Aí o meninozinho disse, eu estou esvaziando o mar, colocando água aqui dentro. Agostinho disse, meu filho, não faça isso não, você nunca vai conseguir esvaziar o mar e colocar nesse buraco. Aí o menino se olhou assim e disse, da mesma forma, o senhor nunca vai conseguir explicar a Trindade da maneira como você quer. Aí ele calou-se ali mesmo, né? Porque é um mistério, né? E por último, Isa, em árabe, Romaniz, esse é o nome árabe de Jesus, sabia? Considerado pelo Islã apenas como um profeta. Em suma, Jesus não é mais nada menos do que um profeta. Agora, vamos lá para o último tópico. Que eu não entendi o que é que o irmão, o comentarista colocou isso aí sobre o islamismo, se referindo a Jesus, com esse subordinacionismo. Porque exatamente, olha, veja bem. O que é assim? É exatamente isso. Porque o islamismo é uma religião totalmente à parte do cristianismo. Eu sei, né? Mas é como se Jesus aqui está como se fosse inferior. Exatamente. O sentido aqui, em vez de ser subordinação, seria mais inferioridade. Essa parte aqui eu não vou discutir, né? Realmente eu estive observando, mas a gente aproveitou para mostrar esse relacionamento que há, como é que Jesus é visto no islamismo, né? Mas na questão da subordinação, o tópico seguinte será melhor explicado. Pronto. Esse aqui, aí sim é um esse aqui se considera cristão. Esse aqui, né? Se considera cristão. E pode confundir os nossos irmãos. Confunde muita gente.
Você pode ver o seguinte, o movimento chamado Testemunho de Jeová, eles são uma seita gnóstica, né, para começar, né? Então, como eles não conseguem entender e nem aceitar a divindade de Cristo, porque a gente não consegue, eu posso dizer que entendo, você pode dizer que entende a cristologia como ela é, ninguém consegue. Homem nenhum nessa terra, com essa mente finita, um dia, quem sabe, Deus poderá nos agraciar com um entendimento superior. Mas aqui na terra, eu costumo sempre dizer que aquilo que faltar, a fé completa. É pela fé, não é pelo entendimento. A gente procura entender naquilo que dá. Muito bem. Então, os testemunhos de Jeová, o que é que eles fazem? Os testemunhos de Jeová, eles entendem que Jesus Cristo não é o Todo-Poderoso e lutam de todas as maneiras, tirando da Bíblia versículos que são mal interpretados. Em vez de serem exegeticamente ensinados, eles pinçam, eles fazem, em vez de fazer uma exegese, porque a exegese, o que é que significa exegese? Extrair do texto. Exegese é o contrário, jogar no texto que não existe, é o que eles fazem. Então, veja bem, existe aqui textos que são polêmicos, né? Como esse é o caso de João 14, 28, né? E nesse versículo aí, você pode até observar o que é que diz esse versículo aí, se você tiver a Bíblia aí, dê uma olhada aí. Foi quando Jesus Cristo, ele falou, né? Mas dê uma olhada para a gente não sair rapidinho, né? 14, 28 de São João, foi quando Jesus Cristo falou que ele era, né, menor do que o Pai, nesse sentido, assim, ele vai dizer que é menor do que o Pai, né? 14, 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Pronto. Aqui é exatamente onde eles pinçam. E aí pegam as pessoas desinformadas. E você sabe que as seitas, elas trabalham usando silogismo. Você sabe o que é silogismo, né? Então, eles prepararam um silogismo da seguinte maneira. Eles começam assim. Você sabe que silogismo são dois argumentos e um conclusivo, né? Então, eles começam. Observe como é esse silogismo. Jesus é Deus com certeza, eles não negam. Ainda que na tradução deles, eles coloquem um deusinho de segunda categoria, mas eles não vão dizer que não é. Aí confirma. Mais uma vez a Bíblia confirma a sua divindade. Aí vai lá em Mateus 1:23, o nome usado é Emmanuel, que significa Deus conosco. Quando chega em João 14, 28, é aqui que eles dão um nó. Em outras palavras, como você acabou de dizer, é aqui que eles pinçam. Aí, porém, ele diz que Jesus é Deus com certeza, a Bíblia confirma, porém, olha aí, porém, você sabe, né? Porém, vírgula, não é o Todo-Poderoso, é menor do que o Pai. Aí daí vem esse conceito aí. O subordinacionismo. Você está entendendo? Agora, como é que nós vamos refutar isso aí? Eu aprendi isso há muito tempo atrás e eu tenho certeza que nem o testemunho de Jeová ele consegue. Ele pode não se converter porque isso aí é uma operação de Deus, né? Mas a gente tem as ferramentas para trabalhar. Então a pergunta agora é essa: como refutar esse silogismo falso? A única coisa que dá para fazer isso é conhecendo, pastor Josué, a união hipostática, que a gente já falou no outro vídeo. A união das duas naturezas divinas. Mas como é que eu vou responder isso aqui? Pule o slide, por favor. Aí você vai ver aqui como é que se vence eles. Olha aí. João 14, 28, Jesus é subordinado ao Pai. João 10, 30, Jesus é igual a Deus. Aí aqui parece uma contradição. Mas eu vou dizer por que não é contradição. Primeiro vamos de um por um. Vamos ver aqui o subordinado. Texto original, porque o Pai é maior do que eu. Está escrito, certo? Aí você vai responder aqui embaixo. Em que Jesus é menor ou subordinado ao Pai? Aí está aí as respostas. 4 respostas. Primeiro, na sua natureza humana, que ele tinha uma natureza humana. Na sua função humana, ele era um profeta. No seu cargo humano, era professor, pastor. E em sua vida social, sua posição humana. Então, Jesus Cristo, por mais que a gente queira negar, ninguém vai negar que Jesus Cristo foi isso aí tudinho que foi. Entendeu aí?
E os exemplos tá aí, bem claro, alguns exemplos. Teve fome, teve sede, chorou, se angustiou. Conclusão, nossa conclusão. Jesus, como homem, dependia do Pai e muitas vezes até orava a Deus. Na ressurreição de Lázaro é o exemplo maior. Pai, graças te dou porque tu me ouve. Então Jesus ali estava o quê? Mostrando a dependência no sentido de que nós aprendêssemos aquilo. Não que Jesus Cristo precisasse na totalidade, não, que ele é Deus, mas ele como homem tinha que se mostrar humano. E para um humano ter contato com Deus, ele tem que se humilhar, ele tem que ser subordinado, ele tem que ser, né? Mas Jesus é igual a Deus. Aqui, o texto de João 14:28 fala da sua humanidade. O texto de João 10:30 vai mostrar o quê? A sua divindade. Por isso que não se pode desassociar divindade e humanidade. O grande problema teológico dos movimentos que a gente viu naquele outro vídeo era isso. Cada um tinha uma maneira de interpretar. Uns achavam que Jesus era Deus, só Deus. Outro não, ele é humano. Não, ele tem duas naturezas, mas essas naturezas são separadas uma da outra. Era como se fosse dois Jesus. Então houve essa quantidade de controvérsia. Mas o verdadeiro sentido é esse. De um lado, nós temos um Jesus humano e toda essa humanidade, por mais que você não queira aceitar, mas ela está abaixo de Deus. Porque Deus criou o homem. Mas agora Jesus como homem, como Deus, é bem claro, João 10:30. Eu e o Pai somos um. Não foi o que, se eu não estiver enganado, foi o que... Foi Filipe? Foi? Parece que foi, né? Filipe disse, Jesus, mostra-nos o Pai e nós estamos satisfeitos. Aí Jesus disse... Quem me vê a mim, vê o Pai. Filipe, quanto tempo eu estou com vocês? Jesus não estava dizendo que era o Pai, não. Porque tem muita gente que confunde. Os unicistas dizem isso. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, quanto tempo eu estou com você e você me pode mostrar o Pai? Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Em outras palavras, Jesus é a expressa imagem de Deus. O Deus invisível agora está sendo visibilizado através de Jesus, do seu físico, né? Da sua humanidade. Aí a pergunta, em que Jesus é igual ao Pai? Aqui nós respondemos, em que Jesus é subordinado? Na natureza humana, na função humana, no cargo humano, na posição humana. Em que ele é igual ao Pai? Aí você vai ver. A natureza divina do Pai é a mesma dele. A sua essência divina é a mesma do Pai. Jesus e o Pai são da mesma essência. Os seus atributos, os atributos de Deus é os mesmos de Jesus Cristo. E alguns deles foi visto aqui na terra. Jesus mandando o vento parar, o mar se acalmar. Jesus alimentando uma multidão de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. O que é isso aí? Se não é coisa de Deus, de um Deus. E por último, em seu caráter divino. Qual é o caráter, no meu entender, qual é uma das partes principais do caráter de Deus, no meu entender? A imutabilidade. Deus não muda. Ele vai até o fim e não arreda daquilo que ele é. Por isso que a Bíblia diz, ele não pode negar-se a si próprio. Como ele é até o fim, será daquele jeito. Exemplos. Nós vimos Jesus aqui como homem. Por isso que ele disse, subordinado nesse sentido. Teve fome, teve sede, chorou, se angustiou. Como Deus falou para os fariseus, eu sou. Uma pessoa que diz um negócio desse, já dizia McDowell, né? Joseph McDowell, naquele livro dele, Exigências que Exigem um Veredito, ele diz o seguinte, se Jesus não era Deus, era o maior fanático e lunático que já existiu. Mas se ele é Deus, falo certo. Então, eu sou. Outra coisa, Paulo confirma a sua divindade chamando Jesus de Deus bendito e eterno. Nunca vi alguém chamar um profeta com esse título. Deus bendito e eterno. Novamente Paulo aqui vai mais forte e coloca Jesus, né, a pessoa dele, ou nela, na pessoa de Cristo, estava, em outras palavras, como é que eu posso entender a Trindade? Você fala tanto em Trindade. Aí Paulo está dizendo, pronto, nele habita corporalmente toda a plenitude. O que você entender e o que você não entender de Deus,
Olhe para Jesus que você vai ver. Pode não entender, mas você vai ver. O Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o misterioso, tudo está naquela pessoa. Paulo está dizendo isso aí. A sua expressa, né? No 13:8, aqui fala da sua... Aqui eu acho interessante, pastor José. A sua onipresença, ele diz assim, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quer dizer, estava no presente, no passado, está no presente e estará no futuro. E por último, Apocalipse 22:13 usa as duas letras do alfabeto grego, no nosso caso seria o A e o Z, né? Alfa e ômega, dizendo que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Em outras palavras, numa eternidade, Deus abre uma fenda, cria-se tudo visível e ele é o Criador que está no começo e vai terminar no fim. Entendeu? É mais ou menos isso, né? Posso fazer duas perguntas difíceis? Pode, se eu souber. Se eu souber, eu respondo na hora. Não sei se vai. Se não puder agora responder, a gente manda depois, né? Pensa depois. Vamos lá. Onde Jesus estava no Antigo Testamento? Onde Jesus estava? A outra pergunta. Lá no céu, tem um trono ou dois tronos? Olha, eu vou... Te dou assim 2 minutos só para uma breve consideração. Dou na hora, para a gente encerrar. Com certeza. Não dá tempo, é claro, essas questões não dá para Olha, discutir. são duas perguntas difíceis. Eu não vou dizer que não é fácil, é difícil, né? A primeira pergunta, qual é mesmo? É Jesus. Onde estava Jesus? Onde estava Jesus? Durante ali a dispensação do Antigo Testamento. Muito bem. Que a gente não, a Trindade, você sabe que a Trindade no Antigo Testamento ela não é visibilizada. Deus estava agindo. Sim. Né? Há quem diga, né, que na fornalha ardente aquele quarto homem seria Jesus, seria uma pré-encarnação de Cristo. Tudo bem, não vou dizer que não seja, né? Pode ser. Não tem como a gente dizer no Antigo Testamento esse aqui é o Pai, esse aqui é o Filho, esse aqui é o Espírito Santo. É um pouco difícil. Tem horas que a gente vê falando. O texto mais claro de ver essas três pessoas reais mesmo, para mim é o texto mais iluminado do Antigo Testamento. Abra aí para mim, por favor. Zacarias capítulo 12 e versículo 10. Não tem como a gente negar isso aí. A Trindade no Antigo Testamento. 12 e 10, no Antigo Testamento. Vamos ler. É a minha resposta. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito. Só um minuto. Tem alguém falando, não tem? Que está dizendo que vai derramar? Derramarei o quê? O Espírito de graça e de súplicas. Segundo, está dizendo que vai derramar. A segunda parte aqui está dizendo o que é que vai ser derramado. O que é derramado? O Espírito de graça e súplica. Continua. E olharão para mim. Opa, agora é que o negócio fechou aqui. Olharão para mim. Não é Deus que está falando isso? Olharão para mim. Eu vou derramar o Espírito de graça sobre eles e eles vão olhar para mim. E aí, quem é esse mim ou essa pessoa? A quem traspassaram. Quem foi que foi traspassado? Jesus. Então, pronto. Tá aí, para mim, é um versículo mais evidente das três pessoas da Trindade no Antigo Testamento. Bom. Agora, dizer assim, não, mas aqui no Antigo Testamento, pastor Josué, eu encontrei aqui o Pai falando, depois eu encontrei o Filho falando e depois o Espírito Santo. Não, você não tem como. Você vai ver isso separadamente no batismo de Jesus. Mas o Pai, já é no Novo. Mas já é no Novo. O Pai fala, o Filho está sendo batizado, olha, a primeira, Deus Pai está falando, esse é meu Filho, o Filho está sendo batizado e o Espírito Santo, de uma forma corpórea, se apresenta no Novo ali. Testamento. A minha resposta da primeira pergunta é essa. Qual é a outra agora? Nós vamos ver 2 tronos ou só um trono? Pronto, muito bem. Vai ter lá um trono do Pai, um trono do Filho. Isso aí também é outra pergunta difícil, mas veja bem. Olha, não foi revelado a ninguém. Eu costumo muito me utilizar do que a própria Bíblia fala.
As coisas reveladas são para quem Deus quer revelar. Deuteronômio 29, 29. A Bíblia diz lá em Apocalipse da seguinte maneira, né? Acho que é 3:21. Aquele que vencer sentará comigo no meu trono. Jesus está falando, né? Meu trono, trono de Jesus. Sentará comigo no meu trono. Assim como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Dá para se entender, assim, ligeiramente, a ideia de mais de um trono. O trono do Pai, o trono do Filho, e alguém disse que tem o trono do Espírito Santo. Eu não consigo enxergar assim. Eu consigo entender um trono onde quem vai estar neste trono é a divindade. Agora, eu tentar entender como é que a divindade vai se sentar nesse trono, se vai ter 3 tronos, se vai ter 1 trono, 2 tronos, não sei. Eu só sei uma coisa, que o trono de julgamento, por exemplo, no juízo final, quem é que vai julgar os pecadores? Deus. Deus. Jesus Cristo, muitas vezes é dito que ele é o juiz, mas muitas vezes também é dito que o Pai é o juiz de todos os tempos. Outras vezes o Espírito Santo julga. Então, é algo também que não tem como a gente equacionalizar. Não tem como eu provar e dizer, não, vai ter 2 tronos, vai ter 3 tronos. Não, vai ter 1 trono. Para mim entender isso, eu tenho que usar a mesma concepção da Trindade. Um Deus que subsiste em 3 pessoas. Um trono onde estará o Deus Todo-Poderoso que subsiste em 3 pessoas. Agora, se tem 3 cadeiras, aí eu não sei, né? Pois eu sei que ele vai estar. Eu sei que direita de Deus Pai. Pronto, tá escrito. Estevão viu. Jesus à destra de Deus. Aí alguém diz, não, é um trono. Não sei, porque se você for observar a palavra destra, né? Parece que é destra. Muitas vezes é a direita, né? É usado como direita, né? Mas ao mesmo tempo ela é usada como no poder de Deus, na mesma condição de Deus. É algo assim a se pensar. Então eu não vou me atrever jamais a dizer que tem 1, que tem 2, que tem 3, eu não consigo. Eu consigo entender um Deus que vai estar neste trono, e esse Deus, ele é trino. Amém. Aurélio, vamos fazer a nossa conclusão. A conclusão, né, termina com o termo filho, como já mostramos, né? É a relação, ou em relação a Jesus, tem sido o assunto de debate teológico desde a patrística. Quando eu digo pai da igreja, patrística, né? Então, a interpretação bíblica que se faz é Jesus, olha a palavra usada que a gente já usou, o unigênito, o único de uma espécie. Em suma, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, se fez homem igual a nós para nos redimir e nos colocar de novo na posição que nós perdemos no Éden. O Deus Todo-Poderoso vem ao mundo, desce até nós, toma as nossas culpas, os nossos pecados, faz a reconciliação, Paulo diz em Efésios 2,16, reconciliou, e a partir dali nós não temos mais que nos preocupar. Entendeu? Então Cristo reconciliou aquilo que estava em intriga, né? A intriga foi desfeita no Calvário. Então hoje, se nós estamos aqui hoje, é porque Jesus teve que pagar esse alto preço, né? Então, é isso aí, viu? Conclusão. Amém. E isso é um patrocínio da nossa escola teológica, que está fazendo agora, Josué, sexta-feira, viu? No culto de líder, a gente vai mostrar algumas fotos. Eu falei com o pastor João, né? Então, se você que está aí assistindo a gente, desejar conhecer, pode ir lá para a sede dia de segunda e terça, que você pode participar de uma aula. Rua 64, número 561, Gereissati 2, Maracanã, né? Ceará. Igreja Assembleia de Deus sede. Pronto. Ok? Amados irmãos, chegamos ao final do nosso estudo. Tema muito relevante, difícil, é claro, né? Mas não adianta tentar simplificar, porque o
que exatamente essa tentativa de simplificação foi que ocasionou muitas heresias, né? Exatamente. E nós queremos somente dizer que esperamos ter contribuído com o seu entendimento. Deixe aí seu comentário, fale alguma coisa, se concorda, se discorda. Deixe seu like, por favor, é importante, isso vai nos ajudar bastante. E, se possível, compartilhe com outras pessoas. Nossa gratidão ao pastor Aurélio, tá certo? Esperamos poder contar com o senhor ainda outras vezes aqui, em nome de Jesus. Vamos aqui para isso. Tá bom? E em breve traremos aqui o trabalho, a história da Escola de Educação Teológica. Estamos preparando lá os slides, vai dar certo. Um dia a gente vai ver aqui, mostrar com detalhes. Paz do Senhor para todos vocês. Pode ser.